tinha uma mensagem a compartilhar, mas desde a hora que eu entrei aqui, Deus tem falado algo ao meu coração, e provavelmente é para alguém que não iria vir para cá e acabou vindo. Então alguma coisa foi alterada nos planos dos céus. Jesus fala para os discípulos: entrem no barco e vão. No meio da viagem, sobrevém uma grande tempestade, um vendaval que agita as ondas, e aquele barco é açoitado pelas ondas. E os discípulos começam a gritar de medo de morte. Só que a Bíblia diz que Jesus está no monte orando, e do monte ele consegue ver. Isso seria impossível, alguém enxergar a olho nu uma escuridão de uma montanha para o mar com as ondas altas, mas Jesus vê tudo. Os olhos de Deus percorrem toda a terra. Jesus vê tudo o que acontece com você, mesmo quando nem quem está mais perto é capaz de enxergar. Jesus do alto monte te vê. E vem Jesus andando sobre as águas, e os discípulos naquela hora, imaginando que é um fantasma, gritam, mas agora gritam de verdade, com medo de morte. E Jesus disse: não temais, sou eu. E Pedro, que estava no barco, ele diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. E Jesus disse para Pedro: então vem. E a Bíblia diz que Pedro começa a andar sobre as águas. Está todo mundo no barco com medo, e Pedro está em cima de água. Pedro está vivendo um milagre. Pedro não entende nada do que está acontecendo, mas quem está de fora fala: tem um milagre. Ele só está de pé por um milagre. Eu não sei se você percebeu, mas você está vivo nesse tempo. É um milagre. E talvez você diz assim: meu Deus, olha a minha situação. E quem está de fora diz assim: é só por um milagre que está vivo. Pedro sobre a água é um milagre, irmão. Você, diante de todos os desafios que enfrentou, está de pé, está na casa de Deus, está louvando, depois de uma epidemia, num dia como esse. Você é um testemunho vivo da glória de Deus. Você é um milagre do Senhor. Irmãos, Pedro não tinha essa compreensão, porque quem está no meio do problema não entende. Só que eu e você precisamos parar e dizer assim: tem uns ali no barco quase virando, gritando de medo, e eu estou aqui em cima de água. Eu estou vencendo leis que foram criadas para cair. Tem uma lei que foi criada para tombar, a lei da gravidade, mas Pedro vence ela porque ele é um milagre. Talvez muitas leis da vida você já venceu. Talvez você é um improvável de Deus. Talvez nem era para você estar aqui essa noite. Talvez nem era para você estar vivo. Talvez nem era para você ser crente. Talvez nem era para você ter vencido os gigantes. Mas você é um milagre. Você venceu leis enquanto todos tombaram. Você venceu circunstâncias em que muitos já tinham naufragado. Pedro sobre as águas é um verdadeiro milagre de Deus. Você é um milagre de Deus. Por que Pedro está sobre as águas? Por que Pedro consegue ficar em cima de água? Ninguém consegue ficar em cima de água. Porque, irmão, um dia Jesus disse assim: entrem no barco e chega do outro lado. E se Jesus deu uma ordem que o barco tinha que chegar do outro lado, Pedro não iria morrer no meio do caminho.
Você é um milagre hoje, porque você foi destinado a chegar em algum destino dos céus. Você foi criado para viver alguma promessa, e não tem tempestade surpresa que será capaz de te destruir, de matar os planos e os sonhos de Deus na sua vida, nem na sua história. Você pode não entender como que a água não te faz afundar, mas preste atenção na palavra que Deus está falando. Você está vencendo leis, você permanece de pé, porque tem uma palavra que te segura. Jesus disse, Mateus 7, que aquele que ouve e pratica, ele constrói a casa sobre a rocha. Muitos, se pisassem na água, iam afundar, mas Pedro não afunda, porque ele construiu casa sobre a rocha. Debaixo do pé dele não tem um mar de muitos mil metros, tem uma rocha. Quem está em cima de rocha não afunda. Quando eu construo a minha vida sobre a palavra de Deus, eu estou sobre rocha. Mas sabe, irmão, um dia Deus fez uma chamada a Pedro. Pedro está na praia, Jesus passa ali no mar e diz assim: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Aquele homem um dia foi chamado e atendeu um chamado para cumprir uma obra, para realizar um propósito. E quem tem chamado não morre antes da hora. Quem tem chamado, irmão, como diz o profeta Isaías, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Pedro estava em cima de água, porque ele tinha um chamado. Irmão, segure no chamado de Deus na sua vida, porque vai ser a única maneira de você viver em cima das águas. As águas, irmãos, ninguém, olha, preste atenção, ainda que Deus segure Pedro em cima de água, ninguém foi criado para viver na água. Talvez você hoje está vivendo uma grande tempestade em sua vida financeira, mas você é capaz de testemunhar que Deus tem te suprido. Talvez você tenha vivido um grande problema no seu lar, mas pode dizer como Samuel: até aqui me tem ajudado o Senhor. Mas preste atenção, Pedro pode até dizer: um milagre está em cima das águas, mas Deus não destinou ele para viver naquele lugar. É só um lugar de passagem. Não se apavore nas tribulações da sua vida, isso é só um lugar de passagem. Não se assuste, ainda que Deus tenha te provido, ainda que você pode dizer: não, mas Deus tem me guardado, mas Deus tem me livrado. Mas irmão, Deus não te criou para viver numa situação em que talvez tenha uma grande ventania de cá, tenha uma grande tempestade ali. Você só precisa aguentar o tempo necessário em cima da água, porque daqui um pouco o braço de Jesus vai te pôr no barco e você chega no lugar que Ele destinou para você chegar. Um homem foi criado para viver na terra, não em cima de água. Só que para chegar do outro lado ele tinha que passar na água. Na água Deus te prova. Na água Deus testa suas resistências espirituais. Mas se tinha uma coisa que Deus queria provar na vida de Pedro, era a sua fé. E em cima das águas, a Bíblia diz que Pedro começa a reparar na força do vento. O coração dele enche de medo. Ele começa a afundar. Tem muita gente que está afundando, não é por causa do diabo. Tem muita gente que está afundando, não é porque Deus o desamparou, é porque começou a reparar na força do vento. Os ventos vêm, eles fazem parte daqueles que se destinam a entrar no barquinho de Jesus. Você só não pode botar os teus olhos no vento. Você precisa continuar olhando para Jesus, e olhar para Jesus é olhar para a palavra de Deus. O apóstolo João diz que Jesus e a palavra são um. Jesus, ele é a própria palavra de Deus falada. Quando você apoia a tua confiança no que está escrito na Bíblia, você está olhando para Jesus.
Vem setas de enfermidade? Vem. Vem perseguições? Vem. Vem sentimentos de culpa? Sim. Vem vontade de desistir? Aparece. Vem tentações e ofertas? Vem. Você não pode olhar para vento. Você tem que ficar firmado naquilo que um dia Deus falou. Quando eu tiro os olhos disso aqui, boto os olhos na minha conta bancária. Quando eu tiro os olhos disso aqui, começo a olhar para o diagnóstico médico. Quando eu tiro os olhos disso aqui, olho para as minhas impossibilidades. Quando eu tiro os olhos disso aqui, começo a ver a situação que está ao redor de mim. Não existe outra alternativa a não ser afundar. Porque a água que mantém o meu pé é essa palavra. Se eu tiro os olhos dela, ela vai embora. Enquanto você olha para a palavra te sustenta. Enquanto você olha para a palavra, ela te segura. Pedro afundou porque ele tirou os olhos da palavra. Ele tirou os olhos de Jesus. Olha para Jesus. Confie em Jesus. Ele nunca falhou. A palavra dele é fiel para cumprir das nossas vidas, daqueles que creem. Olha para a palavra de Deus. Pedro começa a afundar. E aí naquela hora ele grita por socorro. E talvez você chegue aqui afundando. Quem sabe a água já está por aqui, os problemas aqui, você diz: eu não vou aguentar, eu estou a ponto de explodir. Porque quando a alma está a ponto de explodir, tirando os olhos de Jesus, não tem nem remédio que consegue controlar mais a enxaqueca. Não tem nem remédio que consegue mais acalmar o humor da bipolaridade. Ele grita por socorro. Se você gritar por socorro, Ele é capaz essa noite de estender as mãos e de te botar em cima de um barco em terra firme. Quando Pedro grita, Jesus estende as mãos e o coloca de novo no barco. Mas diz: homem de pequena fé, porque duvidaste. Você perde a oportunidade de viver milagre quando você duvida. Não duvide da promessa de Deus. Quando nós saímos aí fora e olhamos o sol, a lua e as estrelas, tudo isso foi criado pela palavra de Deus e se mantém de pé até hoje. O sol continua no seu lugar e sabe o horário de aparecer ou de encerrar o espetáculo. A lua sabe o momento quando é hora dela entrar e o instante também de encerrar a sua parcela nesse espetáculo da vida. Tudo está segurado pela palavra de Deus. Porque nós duvidamos? Creia na palavra de Deus. Deixa Deus completar a obra em cima da água. E quando a obra em cima da água for completa, você chega do outro lado. Porque aquele que falou, entra no barco para chegar de lá, vai acontecer do jeito que ele disse na sua vida. No meio da caminhada, nós somos tentados a tirar os olhos. Fixe os teus olhos em Jesus. Não olhe para os problemas. Não ouça a voz das dificuldades. Ouça a voz de Jesus. E se o seu coração estiver esmorecendo, pegue a Bíblia e vai ver Jesus, e vai ouvir Jesus, e vai mais uma vez trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quando Jeremias no livro de Lamentações também está aí afundando no esmorecimento dos problemas, ele diz: mas tem uma coisa, eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança. Aí ele já começa a bendizer e a glorificar a Deus. É como se mais uma vez ele se levantasse das águas e se colocasse de pé. Deus quer te colocar de pé essa noite.
Deus quer que você vença os desafios. As águas podem até vir, as águas da vida podem até vir para te fazer afundar, mas Jesus quer que você tenha a experiência de andar em cima de água, em cima de problema, como uma águia que quando vê uma tempestade voeja por cima dela, a galinha se esconde, a águia vê uma tempestade e fala: chegou minha hora. Deus te criou para ser uma águia e não uma galinha que se esconde quando o temporal se forma, porque nenhum temporal é capaz de travar as promessas de Deus na nossa vida. Jesus vibra quando Pedro anda sobre as águas. Jesus quer se alegrar, e se tem uma coisa que se alegra o coração de Jesus, é a nossa fé. A Bíblia diz que aquele que não tem fé, ele desagrada a Deus. Você está sobre as águas e tem um mundo aí fora gritando. Louve a Deus, porque a sua vida hoje é um milagre. Mas entenda que o momento presente não define o seu futuro. Só que o jeito de você sair de qualquer situação que hoje te aflige ou te angustia é manter os olhos fixos em Jesus, na palavra de Jesus, nas promessas de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Pastor, não vai ler a Bíblia? Não seja religioso. Receba o que Deus quer te dizer. Feche os teus olhos, levante as suas mãos aos céus. O vento pode ser forte, as notícias podem ser tenebrosas, pode estar caindo 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas olha você aí, você está vivo, você está de pé, você venceu o que tantos um dia disseram que você não conseguiria. Tem gente em cima de um barco e parece mais seguro, mas está gritando de medo, mas você é em cima de água. Isso é um milagre, você é um milagre ambulante de Deus na terra. A sua vida é um milagre vivo, você é um testemunho, você é uma carta viva do poder de Deus. Não olhe, não é hora de olhar para a tempestade. É momento de entender que somos milagres, que há um milagre, que há uma palavra nos sustentando em cima de água. Deus já deu uma ordem à água, ela não vai poder te afundar, porque você serve a Deus, e quem serve a Deus não morre antes da hora. Deus já deu uma ordem à água e você não vai afundar, porque todo aquele que constrói a vida sobre a palavra, aquele que vai à igreja e obedece o que aprende, está construindo a sua casa sobre a rocha. Todo mundo via água, mas debaixo dos pés de Pedro tinha uma rocha, a rocha inabalável que é a palavra de Jesus. Essa palavra não te deixará afundar. A mesma palavra que sustenta o céu, a mesma palavra que segura a lua, a mesma palavra que mantém as estrelas, é a palavra que tem te levantado a cada manhã, é a palavra que tem feito a misericórdia se renovar sobre a tua vida, é a palavra que não tem te deixado afogar. Estou aguentando, que dificuldade. Para de olhar para o vento.
Para de falar das ondas. Para de falar das ondas. Talvez você está chorando em cima de água e nem era para você estar vivo em cima de um mar. Nem era para tua família estar de pé. Nem era talvez para você estar na presença de Deus diante de tudo que Satanás já armou. Pare de olhar com um olhar depressivo, negativo, desanimador. Talvez só era momento de você entender que ninguém mais estaria andando sobre as águas se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida. Que onda, nada. Que vento, nada. Tem um chão debaixo dos meus pés. Pode estar se movendo, mas eu não ando sobre os problemas, eu ando sobre a palavra. Aproveita o tempo. Aproveite o tempo, porque esse momento que você permanecer em cima de água vai ser o maior testemunho da sua vida. Esse tempo em que você se equilibra em cima de água vai ser testemunho para ganhar muitas almas para Jesus. Aproveita esse tempo, porque Deus está te ensinando em cima das águas que não tem limites para quem serve a Deus. Olha, contempla o mar. Você não consegue ver o fim nem o início. Você não consegue enxergar limites. A vida de quem serve a Deus não tem limites. Tudo é possível ao que crê. Nada será impossível para você. Deus está te ensinando coisas impossíveis. Deus está forjando o teu caráter no meio de um mar, para te dizer que não tem seguro de vida melhor do que servir ao Senhor Jesus. Deus está forjando o teu caráter em cima de mar, para tirar todo espírito de medo, de covardia, mas para te dar um espírito de coragem, para tirar todo desânimo, Pedro, que um dia você tinha de lavar redes e de não pescar nada. Agora você não está mais com barco, você está em cima das águas. Olha o mar, olha tudo que Deus tem projetado para você. É muito maior do que Ele tem te pedido para abandonar. Aproveite esse tempo. Ainda que Deus não tenha te criado para viver em cima de água, aproveite esse tempo. Vai ser os melhores momentos da tua lembrança. Vai ser as melhores histórias que você terá para contar. Vai ser talvez cicatrizes de vitória. Para alguém perguntar o que é isso, isso foi milagre de Deus. Não tinha como, era improvável, mas Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas que nada são para confundir as que são, para que ninguém se glorie diante da presença dEle. E depois encerra esse período. Depois você sobe no barco. Depois você chega no destino que Deus já havia projetado bem antes de você ter entrado por aí. Você tinha um controle quando andava na praia. Você tinha um controle quando era você quem conduzia o barco, Pedro. Mas depois do momento que você entregou a tua vida para Jesus, sou eu que te conduzo. É como se Deus dissesse: sou eu quem agora guio. Não guio só o barco, mas se tiver que te tirar do barco e te conduzir em cima de água, eu controlo todas as coisas. Controlo o mar, controlo o barco, controlo a água e ainda controlo a tua vida em cima de tempestade. Depois você chega no destino. Tem um tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Deus não chega adiantado, mas também não se atrasa.
no momento exato, quando tudo estiver preparado, todos os propósitos cumpridos, todas as habilidades treinadas na sua vida em cima da água, você chega no lugar que Deus preparou. Não tem como voltar. Se você quiser uma vida mais segura longe de Jesus, o barco afunda. Se você quiser voltar, você não tem autorização para andar de marcha ré no mar. Mas se você quiser prosseguir, tem milagres te sustentando em cima das águas. Se você der um passo para trás, você afunda, mas se você der um passo para frente, a palavra de Deus segura os teus pés em cima das águas. Avança. Não é hora de parar, nem de recuar, nem de olhar para a onda, nem de olhar de onde você saiu. É momento de avançar. Deus te viu. Deus te conhece. Deus sabe tudo a seu respeito. Pode ser a primeira vez que você entra na casa de Deus e Ele sabe tudo a teu respeito. Ninguém aqui é mais importante do que o outro. Somos todos amados aos olhos de Deus. Se você está aqui é porque há um plano na sua vida. É porque Jesus está te chamando a andar sobre as águas, a ter experiências mais novas, mais profundas. A voz de Deus está te chamando. Venha. Abandone as tuas seguranças. Venha. Abandone as suas vontades. Venha. Abandone toda religiosidade e venha. Abandone o jeito que você acha que tem que ser e venha ver o jeito que Deus tem para você. A voz de Deus te chama a entrar em dimensões mais profundas, a viver experiências novas. Talvez você vive uma vida em cima de um barco, gritando de medo quando a conta chega, gritando de medo quando o problema aparece, gritando de medo quando algo acontece. Venha sobre as águas, saia do barco. O lugar mais seguro quando tem um mar e um barco é o lugar em que Jesus está. O lugar mais firme para estar não é em cima de uma tábua, é em cima de uma água, se você está nela debaixo da palavra de Deus. Venha viver uma vida mais firme em cima da palavra de Deus. Eu quero chamar aqui à frente essa noite quem quer sair do barco, das tuas seguranças, do teu jeito de ser. Talvez você está tentando se segurar no barco, você está vendo que a onda está quase virando o barco. Saia dele essa noite. Venha aqui mais perto do altar, num ato profético, num sinal espiritual de fé, que você quer se lançar nas águas com Jesus, que você quer viver um novo tempo com Jesus, você quer sair de uma fé rasa, você quer entrar numa dimensão mais profunda de confiança em Deus, você quer experimentar lugares novos, daquele que sustenta todas as coisas. Deus está te chamando. Venha. 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 Venha viver milagres. Venha viver um novo tempo.
venha viver uma experiência mais profunda. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és graça cobre os meus temores, forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, nunca vais falhar. vais falhar. Teu nome clamarei, além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé Será mais firme, Senhor, em tua presença. guia-me Pra que em tudo em ti confie, sobre as as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Quando Pedro era pescador, ele tinha o controle das suas horas. Ele tinha o controle de sair para trabalhar, ele tinha o controle da hora de voltar. Ele tinha o controle para onde levar o seu barco e pescar. Era ele quem fazia os planos, era ele quem dava as cartadas. Era ele quem naquela sociedade de pesca dizia: é agora, vamos, é para lá. Mas depois que Pedro decide seguir Jesus, quem dá as cartadas é Jesus. Agora ele já não tem mais controle de nada. E para mostrar que ele não tem controle de nada, Jesus bota ele em cima de água. Pedro tinha controle em cima de barco, mas com Jesus ele aprende a viver em cima de água. Sabe, irmão, que Deus quer te dizer essa noite: pare de querer ter o controle da sua vida.
Pare de querer dirigir a sua vida. Não tem motorista melhor do que aquele que nos criou e sabe o que nos aguarda lá na frente. Para de querer dar as cartadas na sua vida. Tem alguém que no final tem a carta certa que nos leva para o destino final. Pare de querer ser perfeccionista, porque nem o teu melhor plano se compara ao que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria do homem, porque o nosso melhor não chega nem nas portas, nem no começo das coisas dos céus. Solta, saia do barco. Solte o remo. Tem uma canção que diz: tome o remo nas mãos, mas eu quero te dizer agora: solte o remo. Solte os teus filhos aí para Jesus. Para de querer ter o controle da sua empresa. Para de querer definir o que você vai fazer amanhã. O apóstolo Tiago diz assim: vocês que dizem amanhã faremos isso ou aquilo, em outra palavra, larga de ser bobo. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Diga assim: se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Irmão, a sua vida, desde a hora que você decidiu entregá-la a Jesus, é Ele quem conduz. Pastor, e se der errado? Nenhum plano de Deus dá errado. Pastor, e se eu não conseguir? Se as suas mãos, se a sua vida estiver nas mãos daquele que é conhecido como vencedor invicto, você se tornará um mais que vencedor em todas as coisas. E se correr o risco de por um instante as suas pernas entrarem nas águas, o braço dele já está estendido para te levantar. Você não vai afundar. Você não vai morrer no meio do mar. A água não vai te afogar. O fogo não vai te queimar. Como Deus fez com Ananias, Misael e Azarias, lançado numa fornalha de fogo ardente. Quando saem de lá, nem o cheiro da fumaça pegou neles. É para entender que o lugar mais seguro pode ainda ser na água ou no fogo, se o anjo de Deus ali estiver conosco. O lugar mais seguro é o mais improvável, se ali Deus permanecer. E o lugar que parece mais seguro, sem a presença de Deus, é areia movediça. Pai, no nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos sobre a vida de cada homem e mulher que aqui estão e daqueles que nos assistem. Eu quero lhe pedir nessa hora da noite, Senhor, conduz a vida deles em vitória. Senhor, acerta a visão deles com a palavra, alinha o relógio deles com o kairós de Deus. Senhor, que ninguém como a mulher de Ló olhe para trás, que ninguém, meu Pai, como Pedro olhe para o lado, mas que assim como declarou o apóstolo Paulo, possamos ter os nossos olhos fixos em Ti, na Tua palavra. Senhor, nos ensina a partir de hoje a caminhar sobre a palavra. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para os nossos caminhos é a Tua palavra, rocha firme é a Tua palavra. Os ventos podem vir, formar um aguaceiro, a chuva descer, bater com força contra a casa, mas se estiver sobre a palavra, não desabará.
Você vai vencer qualquer relatório contrário. Você vai vencer qualquer diagnóstico contrário, se você decidir sair do barquinho que era a tua segurança até então e começar a confiar em Deus, e começar a andar debaixo da direção de Deus sobre as águas, sobre as águas. Jesus disse: entra no barco e chegue do outro lado. O outro lado era Gadara. Eu quero liberar uma palavra de destino na sua vida. Eu quero liberar como profeta de Deus uma flecha diretiva sobre o seu futuro. Que você vai chegar no lugar que um dia, quando Jesus te chamou, Ele já havia projetado para você. Eu quero declarar que a sua família vai chegar no mesmo lugar que Deus disse quando Ele te chamou. Eu quero declarar que não vai haver mudança de rota, não vai haver plano B, porque Deus não trabalha com outras opções. Vai acontecer do jeito que Deus falou, para que você possa declarar, assim como declarou Josué: nenhuma das boas palavras que o Senhor nos disse caíram por terra, todas elas, porém, se cumpriram, para que você, quando chegar na tua velhice, possa declarar como disse Davi: fui moço, o tempo passou, tô velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Na água você testemunha, na água você cria testemunho, na água você cria história, e quando você chega do outro lado, você ensina pessoas a confiar em Jesus. Eu quero declarar que os que trabalham com você, os que moram com você, os que moram ao lado da sua casa, aqueles que até te seguem em rede social, eles serão esforçados a andar em fé por ver o seu testemunho de vida. Meu irmão, eu não sei se você sabe, mas tem gente que nem vai a uma igreja cristã, mas que quando olha para você é inspirado, porque te viu indo para a igreja, mas quando chegou a tempestade você na igreja, quando chegou o dia mau você na igreja, o tempo passou e está lá você na presença de Deus. Você é uma inspiração de Deus para quem está à sua volta. Você é um testemunho que está inspirando muita gente aí do lado de fora. Não pare, não pare agora. Estava até bom ficar nas águas, só que eu preciso ir até o final e ver o que Deus tem para a minha vida. Segura nas mãos de Jesus, suba no barco e vai ver onde isso vai parar. Já andei sobre as águas, vou voltar, né? Não. Você que já experimentou andar sobre as águas, segura depois do braço de Jesus. Sobe no barco que acalma a tempestade, porque quem está em cima das águas é aquele que um dia criou, e a criatura obedece o Criador. Está na hora de você dizer assim: eu não vou parar, eu vou até o fim para ver o que Deus tem na minha vida. Porque Deus não tinha plano B quando Ele te chamou. Deus não tinha mudança de rota. Quem faz mudança de rota é GPS. E até GPS, criado pelo melhor satélite da Terra, faz mudança de rota, porque pode correr o risco de se confundir. Mas aquele que te chamou, Ele não se confunde. Ele não se confundiu quando te chamou. Que uma unção de coragem, que uma unção de ânimo, que uma unção de fé, que uma unção de perseverança te mobilize a viver e a descobrir o que Deus tem para fazer na sua vida. Repita comigo: meu futuro é muito melhor do que o meu momento presente. Diga assim: eu só não posso esquecer
que o meu momento presente é muito melhor do que o meu passado. Diga assim: eu só não posso esquecer que o meu momento presente é muito melhor do que a história dos que estão no barco. Diga assim: eu sou um milagre de Deus. Aponta o teu dedo para quem está perto, diga assim: você é um milagre de Deus. Amém? Diga para outro: você é um milagre de Deus. Aplauda bem forte a Jesus nessa noite. Nós somos um milagre vivo de Deus. Nós estamos de pé porque a palavra nos tem sustentado. Aleluia. 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 Irmãos, domingo nós teremos culto às 7h30. E no próximo domingo, dia 16 de julho, nós teremos um culto especial na quadra, lá no ginásio da Escola Capitão Emídio. Pastor Jefferson de Brodowski estará ministrando. Nós estamos montando uma estrutura muito linda para esse culto evangelístico que nós vamos fazer. Convide quem você vê, convide sua família. Ao final do culto, do lado da escola, nós contratamos um buffet. Não é a igreja que estará fazendo, mas é um buffet para nossa confraternização. O jantar com água, com refrigerante, com suco é R$25. Mais barato do que aquele lanche quando você sai do culto para comer, compra. Então você pode, domingo, traga os seus R$25, você vai comprar o convite. Nada desse dinheiro vai para a igreja, vai dar tudo para o buffet, para que você possa participar com a gente. Agora, se você quer e tem orado pela salvação da sua família, compre um convite para ele jantar com a igreja de Deus. Fala: olha, quero te dar um presente, você vai no culto, depois você vai jantar comigo. Amém? Deus te abençoe, em paz e segurança, você retorne para sua casa.